O Império Romano já foi extremamente grande e poderoso. Na época de Cristo, eles chegaram a ser 25% da população mundial. Eles faziam grandes festas banhadas a muito vinho e apreciavam uma boa batalha de gladiadores. No vídeo de hoje iremos falar sobre a arte na Roma Antiga. O Império Romano foi extremamente influenciado por dois povos diferentes, os etruscos e os gregos. Dos etruscos, eles herdaram o senso de praticidade e dos gregos o padrão de beleza. Dentro da arquitetura romana, os legados mais importantes deixados pelos etruscos foram o uso dos arcos e das abóbadas. Os gregos influenciaram muito a questão do equilíbrio e da beleza nas construções. Os gregos realizavam construções utilizando somente os pilares, e isso não possibilitava a construção de um edifício com mais andares. Já os romanos, que herdaram os arcos dos etruscos, puderam então subir vários andares em suas construções. Um grande exemplo de construção utilizando esses arcos são as pontes e os aquedutos. As abóbadas tinham o formato de uma semicircunferência e eram colocadas em cima das construções, principalmente na parte central. Ela permitia um maior espaço interno, já que onde ela era colocada não necessitava a utilização de pilares. Por isso que a circulação de pessoas era muito facilitada por conta desse novo elemento construtivo. Eles então começaram a fazer construções que acomodavam grandes públicos, e um exemplo disso são os anfiteatros. Anfiteatro significa teatro com assento dos dois lados do palco. Na Roma Antiga servia como palco para combates de feras, batalhas de gladiadores e de encenações teatrais. Os templos romanos foram diretamente influenciados pelos templos gregos. Uma das maiores diferenças é que os gregos utilizavam os templos somente para acomodar as esculturas das divindades. Não faziam nenhum tipo de atividade ou de culto dentro dos templos. Já os romanos, por conta do senso prático que eles herdaram dos etruscos, eles faziam todos os cultos e todas as atividades dentro dos próprios templos. Além de ter uma fachada muito parecida com a fachada dos templos gregos, eles utilizavam também o uso de arcos e de abóbadas, que faziam com que esses templos fossem maiores e acomodassem o maior número de pessoas. Esses templos eram construídos num plano mais elevado e geralmente para se alcançar a entrada era necessária a utilização de uma escadaria. Grande parte dos exemplares de pintura romana que conhecemos atualmente, elas vieram das cidades de Pompeia e Herculano, que foram soterradas pela erupção do Vesúvio em 79 a.C. A pintura romana era feita nas paredes das construções e foi dividida em 4 estilos diferentes. O primeiro estilo, chamado de incrustação, eles copiavam a textura do mármore na parede como se fossem tijolinhos. O segundo estilo, também chamado de estilo arquitetônico, é uma evolução do primeiro. Essa imitação de textura de mármore começou a ficar mais aprimorada, começaram a fazer outros elementos construtivos na pintura, como janelas e pilares, e eram muito mais realistas, que chegavam a dar a impressão de que as pessoas estavam olhando realmente uma paisagem através de uma janela. O terceiro estilo, ou estilo enfeitado, ele é mais realista ainda e começaram a colocar, inclusive, algumas ilusões de ótica que davam a impressão de ter profundidade ou perspectiva naquela parede.
O quarto estilo, ou também chamado de estilo intricado, ele foi a união dos 3 primeiros estilos. Então eles colocavam textura de mármore, alguns elementos construtivos como pilares e janelas, e a ilusão de ótica tornou-se ainda mais forte nesse período. Os romanos também são responsáveis pelo desenvolvimento do mosaico. O mosaico é uma técnica onde o desenho é construído através de pequenas peças coloridas. É uma técnica muito mais elaborada, que requer um aprimoramento técnico muito maior, mas que dura muito mais do que a pintura. Justamente por isso acredita-se que o mosaico seja uma evolução da própria pintura. Os principais temas eram cenas do cotidiano, os feitos dos imperadores e as batalhas. Os romanos buscavam ser realistas nos rostos que eles construíam, principalmente de pessoas que existiam, principalmente dos imperadores. Então, por exemplo, os retratos que nós temos de Alexandre o Grande, Júlio César, são retratos que podem ser muito próximos às características reais dessas pessoas. Eles faziam os rostos com os olhos muito grandes, que eles acreditavam que os olhos sugeriam expressividades nos rostos representados. Os romanos faziam esculturas extremamente realistas. Importante lembrar que eles ainda representavam pessoas importantes utilizando o padrão de beleza herdada dos gregos. Porém, os rostos eram muito parecidos com os rostos reais, da mesma forma que eu citei na pintura. Então, a escultura dos imperadores, geralmente nós temos um corpo estilizado, um corpo que não era o corpo real, mas era um corpo que seguia o padrão de beleza, mas o rosto era muito próximo ao rosto real daquela pessoa. Geralmente representavam os imperadores em cima de cavalos e também numa posição extremamente imponente. Utilizavam principalmente o mármore e que durante o período helenístico lá da arte grega, os romanos começaram a fazer cópias das esculturas que os gregos fizeram de bronze, porque nesse período os gregos começaram a derreter as esculturas para fazer armas e para fazer moedas, porque era um período de grandes conflitos, grandes batalhas. Então, nesse período, os romanos começaram a aprender com os gregos como fazer as esculturas que eram tão bem elaboradas, a técnica de esculpir o mármore e também de trabalhar com bronze. Então, as esculturas gregas que nós temos atualmente de bronze, na verdade, são as cópias que os romanos fizeram no período helenístico lá da arte grega. Uma característica muito interessante da escultura romana é que eles faziam também esculturas de idosos. Os gregos, por conta do padrão de beleza, não representavam idosos, somente homens jovens. Já os romanos tinham que representar pessoas importantes, eles eram pragmáticos e representavam as pessoas em diversas idades da vida deles. Então representavam também os idosos e eles não disfarçavam as marcas da idade. Faziam esculturas, principalmente os bustos, que eram esculturas da barriga para cima. Eles faziam extremamente realistas, então com todas as marcas de expressão, com todas as rugas, os defeitos e aquela cabeleira que sugeria o cabelo branco, apesar de ser um material monocromático, né, o bronze ou o mármore, mas dava a impressão de ter um cabelo extremamente branco por conta das rugas que havia no rosto. Então eles eram sim pragmáticos, eles faziam os rostos assim como as pessoas eram e eles evoluíram na técnica de representação realista. Então eles faziam muito próximo ao rosto real daquelas pessoas. E por último nós temos os relevos, que são esculturas incrustadas nas paredes. Essas esculturas não são tridimensionais, elas são somente esculturas que foram feitas nas paredes, tem um pequeno relevo que deixa uma certa tridimensionalidade e que representavam principalmente cenas da mitologia, acontecimentos históricos importantes, algumas batalhas, jogos, modalidades esportivas e assim por diante. Vale lembrar, um detalhe que eu não citei durante esse vídeo, que a mitologia romana foi herdada da mitologia grega. Então, os romanos adaptaram os nomes dos deuses gregos
e trocaram por nomes de planetas. Então, os deuses da mitologia grega, Zeus, Cronos e assim por diante, tiveram seus nomes modificados para Netuno, Saturno e assim por diante. Então, os deuses da mitologia romana são os mesmos da mitologia grega com nomes de planetas. Espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. Se você gostou do vídeo, deixa um like, é muito importante para o canal. Se ainda não for inscrito, se inscreva no canal, acione o sininho e compartilhe nas redes sociais. Um grande beijo!